Casa Windsor, autópsia financeira de uma monarquia. Existe um tipo de riqueza que não precisa aparecer, porque ela já nasce, com nome, símbolo e história. Um império sem exército, um trono sem guerra, e o mundo inteiro conhece a imagem. Mas quase ninguém entende o sistema. Esta não é uma história sobre conto de fadas, e não é apenas sobre tradição. É a autópsia financeira da monarquia mais famosa do planeta. Uma instituição que sobreviveu ao tempo, porque aprendeu a transformar símbolo em sistema, e sistema em dinheiro. Aqui, em Autópsias Financeiras, nós analisamos decisões econômicas reais, sem promessas, sem gurus, sem atalhos, apenas escolhas e suas consequências. E hoje a pergunta é simples: quanto custa manter a coroa viva? E quem paga essa conta? Bem-vindo à autópsia financeira da Casa Windsor. A Casa Windsor não é só uma família, é uma marca global. Em um mundo que derrubou reis, eles fizeram o impossível. Permaneceram. E não foi só por tradição, foi por estratégia. Porque a monarquia britânica entendeu cedo uma regra simples do capitalismo moderno. Atenção vale dinheiro, mas atenção não paga contas. Então hoje, nós vamos abrir o corpo dessa fortuna e mapear as artérias que mantêm a coroa viva. E para entender essa conta, você precisa voltar ao início, ao momento em que riqueza e poder eram a mesma coisa. Quando um rei não era apenas um chefe de Estado, ele era o próprio Estado. O início dessa fortuna não veio de ações, não veio de negócios, não veio de mercado. Veio do ativo mais antigo da história econômica: terra. Terra tomada, terra herdada, terra anexada, terra controlada, direitos sobre comércio, taxas sobre produção, influência convertida em patrimônio. Porque antes do capitalismo moderno, terra era dinheiro, e dinheiro era poder. E por séculos, a monarquia britânica não precisou competir. Ela não precisou convencer ninguém. Ela apenas existia. E o mundo ao redor se organizava em volta dela. Mas o tempo faz o que sempre faz. Ele cobra. E chega um momento em que até o símbolo mais poderoso do mundo precisa escolher: mudar ou morrer. Com o avanço do parlamento, da democracia e do Estado moderno, o rei deixou de ser o dono absoluto do país. E é aqui que a monarquia faz a jogada mais inteligente da sua história. Ela não desaparece. Ela se reorganiza. Ao invés de ser um poder que manda, vira um poder que representa. E nesse processo, a fortuna real não é destruída. Ela é reembalada. Porque a grande invenção financeira da coroa não é uma joia, não é um castelo. É um modelo híbrido. Um sistema onde parte do patrimônio é da instituição, parte é da família, e parte vive em uma zona cinzenta grande o suficiente para sobreviver a qualquer crise política. E aí, de repente, o público olha para a coroa e pensa: eles são bilionários. Mas a autópsia revela uma coisa mais estranha. A riqueza da monarquia é real, só que ela não funciona como a riqueza de uma família comum. A fortuna privada do monarca é grande, centenas de milhões de libras. Mas o sistema que orbita a coroa administra algo muito maior: um patrimônio institucional na casa de 15 bilhões de libras. E isso muda tudo, porque aqui não existe só quanto eles têm. Existe como isso se sustenta. Agora começa a autópsia de verdade. Porque a Casa Windsor não funciona como um bilionário comum. Eles não dependem apenas de investimento e multiplicação. Eles dependem de um sistema de capitalização em camadas. Camadas que se protegem e se alimentam. E a primeira camada é a que você enxerga: o espetáculo. Castelos, palácios, eventos, cerimônias. Símbolos que parecem patrimônio, mas na verdade são parte do produto. Porque a monarquia é isso: uma marca que vende permanência. A segunda camada é o que quase ninguém vê. É onde a monarquia deixa de ser imagem e vira fluxo de caixa, contratos, terras, arrendamentos, ativos trabalhando em silêncio. E aqui entram os ducados,
Os ducados são, na prática, uma espécie de holding imobiliária histórica. Carteiras de patrimônio, principalmente terras e imóveis, que geram renda recorrente para sustentar a estrutura real. Eles são importantes por um motivo simples. Eles não dependem de popularidade, não dependem de turismo, não dependem de cerimônia. Eles geram dinheiro, faça sol ou faça crise. O Ducado de Lancaster funciona como base financeira do soberano, e o Ducado da Cornualha sustenta o herdeiro direto do trono. É o modo dinastia funcionando. Renda previsível, independência, sobrevivência. Mas a terceira camada é a mais delicada, porque aqui entra um elemento que transforma a tradição em debate, o Estado. E quando o Estado entra, a monarquia deixa de ser apenas símbolo. Ela vira orçamento. E é aqui que aparece o termo que muda tudo nessa história: Crown Estate. A Crown Estate é um mega portfólio de propriedades e ativos que pertence à coroa como instituição, e não ao rei como pessoa física. E essa frase é a diferença entre mito e realidade. Porque o rei não pode vender esse patrimônio, não pode liquidar, não pode tratar como conta pessoal. Pensa assim: a coroa é permanente, o monarca é temporário. A Crown Estate é da instituição. E esse portfólio é gigante. Imóveis e terrenos valiosíssimos, propriedades comerciais em áreas nobres, terras rurais e direitos marítimos que hoje valem ouro por causa de energia e concessões. Na prática, a Crown Estate funciona como uma máquina profissional de gestão patrimonial. Ela administra ativos e transforma patrimônio em receita, por meio de aluguéis, arrendamentos, contratos, concessões. E a lógica é simples: ela tem patrimônio, ela concede e administra. E isso vira receita anual. Só que aqui vem o plot twist. O lucro da Crown Estate vai para o Tesouro Britânico. Ele entra como dinheiro público. E então acontece um acordo histórico e político. O governo repassa uma parte para financiar as atividades oficiais da monarquia. Palácios, funcionários, agenda institucional, manutenção do símbolo. Esse repasse é conhecido como Sovereign Grant, ou seja, a Crown Estate gera dinheiro. O Estado recebe. O Estado devolve uma parte. A monarquia continua funcionando. E é exatamente aqui que a discussão começa. Porque muita gente olha para isso e pergunta: então a coroa se paga? Ou o público financia um espetáculo que não escolhe? Essa é a pergunta que nunca morre. E então chegamos ao nervo exposto. A parte do corpo onde qualquer toque causa reação. O custo de manter a coroa viva. Porque por trás da estética existe estrutura, funcionários, segurança, infraestrutura, cerimônias que não podem falhar. Porque a monarquia não pode parecer humana. Ela precisa parecer eterna. E eternidade é cara. Só que no século XXI, custos invisíveis não existem mais. Hoje, cada detalhe é filmado. Cada gasto vira manchete. Cada privilégio é comparado. E quando o público começa a questionar o preço, a monarquia entra no mesmo tipo de crise que derruba empresas. Crise de confiança. Porque empresas podem sobreviver vendendo algo ruim por um tempo. A Casa Windsor não. O principal ativo da monarquia não é um castelo. É uma crença coletiva. A crença de que eles devem existir. E essa crença se alimenta de imagem, disciplina e controle narrativo. Mas existe um problema inevitável. A família real vive de reputação, num mundo que lucra com escândalo. E quando a imagem vira crise, o patrimônio vira alvo. No fim dessa autópsia, a verdade fica desconfortável. O dinheiro da Casa Windsor não funciona como o dinheiro de uma família comum. O mundo olha para castelos, joias, cerimônias e acredita estar vendo fortuna privada. Mas o que sustenta a coroa não é só riqueza, é um sistema. Um sistema construído por séculos, que mistura patrimônio histórico, renda previsível e um acordo silencioso com o Estado. E esse é o detalhe que faz a Casa Windsor tão poderosa e tão frágil ao mesmo tempo. Porque empresas podem perder clientes,
Bilionários podem perder dinheiro, mas uma monarquia só precisa perder uma coisa: a permissão do público. E quando essa permissão desaparece, nenhum castelo é alto o suficiente. A autópsia termina aqui. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E se inscreve para acompanhar as próximas autópsias financeiras. Porque no próximo episódio, a mesa de operações abre de novo. Até lá!